Pessoal, tá na nossa hora. Vamos pra cá? Pessoal. Vamos pra cá, tá na hora de nossa peça começar. Vamos lá, acalmando o coraçãozinho. Se chegando. Deixando a paz, né, nesse instante preencher nosso coração, acalmar das agonias da nossa rotina, da vida lá fora. Aproveitar esse momentinho para a gente se conectar aqui com o ambiente, com o espaço, com o irmão sempre está do lado. Se conectar aqui com a nossa casinha, né? Vamos fechar o olhinho para ver se ajuda a gente se desconectar um pouquinho do ambiente de fora, dos barulhos, principalmente dos barulhos da cabeça da gente. Se conectar aqui com esse momento de hoje, momento de agora, um mergulho dentro do coraçãozinho da gente. E pedir ao Papai do Céu para que nessa noite, nessa semana, nesse mês, nesse ano, possa preencher toda a nossa consciência, toda a nossa vida, toda a nossa alma, todo o nosso coração, de uma forma tão linda, de uma forma tão intensa, tão rica, tão duradoura, de modo que a gente consiga se manter em paz, independente do caos que esteja fora da gente, independente dos barulhos que a vida traz pra gente, independente dos barulhos que a mente da gente cria o tempo inteiro, que a gente consiga respirar fundo e encontrar sempre a paz da gente, que sejamos preenchidos, que sejamos revigorados, sejamos pacificados e que a presença de Jesus, o seu exemplo de humildade, paciência, tranquilidade, preencha sempre a vida da gente, a nossa família, o nosso trabalho e todos os lugares em que a gente esteja. Que nosso coração seja limpo de toda angústia, de toda mágoa, de toda tristeza e ele receba uma luz forte, intensa, duradoura e curativa, para que a gente esteja sempre em conexão plena com Ele. Entregar nesse momento tudo aquilo que perturba a gente, tudo aquilo que faz barulho, e vamos receber essa paz que vem dessa casa, que vem da natureza, que vem de tudo de bom que cerca a gente. Vamos fazer a oração que o Papai do Céu nos ensinou e vibrar aí por luz, por cura, por paz. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde, e me ilumine. Amém. Assim seja. Bom trabalho a todos. Passar a palavra para a Sérgio, que hoje vai cuidar de vocês por aqui. Vai dar aí uma aula bem especial, compartilhar aí ensinamentos bem especiais hoje. Ouçam com atenção, viu, gente? E perguntem, que ele adora responder perguntas. Bem capciosa para a gente se ficar um pouquinho também, né? Boa noite. Eu vou procurar os dormiocos, né? Vou olhar.
quem dorme. Bem, pessoal, nós conversamos na semana passada, né? Que nós estávamos... Pessoal, deixa o pessoal se aquietar, o pessoal vai pro trabalho, né? Olha, tem um sandeiro cinza parado ali próximo da Assembleia, na esquina. É de alguém daqui? Dois carros não passam, chegou do lado de uma caminhonete. Então, assim. Não, então não, ninguém aqui não é de ninguém daqui. Pode ser lá atrás. Vamos lá. Então, nós estávamos dissemos a você na semana passada que nós estávamos... É uma casa espírita e nós decidimos por orientação espiritual que nós estaríamos a cada momento começando a colocar os conceitos. O que é uma casa espírita? O que é que ela pensa? A gente vai na igreja católica, minha formação é católica, a gente vai na igreja evangélica e tem os conceitos lá. Não, já falou. Agora? Não sei. Não. Então a gente pretende o quê? Mostrar a vocês os conceitos e aos pouquinhos ir mostrando esses conceitos. O que é que essa casa pensa? O que é que a doutrina espírita pensa? E um tema que nós escolhemos e nós falamos para vocês foi a reencarnação. Quem já ouviu falar de reencarnação? Pessoal o pessoal aqui que já vive a doutrina, tudo bem. Mas quem não vive, quem já ouviu falar, levanta a mão de novo. Você fica com medo, levanta essa mão, pelo amor de Deus, vou ver. Pronto. Vê bem. Vamos entender o que é que se fala tanto. Reencarnou. No caso espírita, eu vou ouvir muito isso. Reencarnou. Eita, fulano voltou e reencarnou. Desencarnou, reencarnou. Então vamos entender o que é isso. Mas vamos entender contando uma historinha. Né? A gente só entende, eu vou mostrar como é que eu entendi. Se eu entendi, vocês vão entender. Entender uma coisa, aceitar é uma diferença grande e ninguém quer impor que ninguém aceite nada. A gente vai colocar as coisas e vocês pensem. Pensem, prestem atenção no que eu vou falar e pensem. Aí depois vai dizer, mas não é que é assim, ou então não concordo. E se não concordar, sem problema, não tem problema nenhum não concordar. Tá? Porque eu também relutei na hora. Eu fui também meio assim, eu digo, epa, deixa eu entender. Vê lá. Eu acho que todo mundo que está aqui acredita em Deus. Sim? Todo mundo acredita em Deus. E todo mundo sabe que Deus é bom. Ok? E Deus é justo. Ok? Bom e justo. Aí eu era criança, aí na igreja, que eu frequentava a igreja católica, aí eu dizia, Deus é bom e é justo. O padre dizia, eu acreditava e continuo acreditando que Ele é bom e justo. Só que eu ficava pensando, como é que Deus é bom e justo? E um tem tanto e o outro não tem nada. Não é para pensar, né, comadre? É para pensar, não é não? E eu me perguntava, por que é que eu vivia num lugarzinho chamado Sucupira, num lugarzinho que eu dizia que é o alto da besta, vê que negócio, já boatando. Aí eu dizia, eu moro aqui, eu comia mamão guisado porque não tinha carne. Aí eu dizia, que coisa, aquele cara, tinha um cara lá que era fiscal da Receita, a casa dele era 3 tipos de carne e eu comia mamão guisado e eu dizia, que Deus justo é isso? Né? Que dá muito a alguém e a outros, entre aspas, nada. E eu me perguntava. E eu, quando eu perguntava ao padre da minha paróquia, a resposta que eu tinha, eu criança, era assim, só aceite. Ele é bom e justo, mas tem que ser assim. E eu, com a cabeça que até hoje eu sou assim, eu dizia, não, eu não aceito assim. Eu não aceito assim. Eu não aceito que seja desse jeito só porque alguém diz que tem que ser. Aí eu conheci a doutrina espírita. E a doutrina espírita, ela começou
a me mostrar algumas coisas que eu não compreendia. Já está dormindo, mano? Vou falar assim. Aí, eu estou brincando. Aí que eu não compreendia. Dona Marisé está acordando, né? Tá. Aí eu não compreendia. Eu, criança, não compreendi, mas a doutrina começou a me mostrar. Meu pai era um espírito assim, mais ou menos espírita, era um médico, depois formou, a gente já maior, e eu comecei a ver algumas coisas. Passei meu tempo de farra, né, de festa, de farra. É claro, passa por isso. Isso é normal, isso é da vida da gente aqui. Aí eu comecei a entender, começaram a dizer a mim, ó, tem um tal de reencarnação. Mas o que é isso? Mas assim, ó, se Deus é bom e justo, se meu amigo aqui, ele vier rico, ele vai ter as provas dele. Se ele vier pobre, ele vai ter as provas dele. Se a riqueza fosse tão boa assim, quem é rico, ninguém tirava a vida, né? Ninguém sofria, era uma festa, né? E a gente sabe que não é assim. Nós estamos aqui nesse corpinho aqui, aí vem a reencarnação. Nós estamos nesse corpinho aqui, porque voltamos no corpo novo, mas um espírito que não morre. O espírito ele não morre, ele vai e volta, porque ele está vivo. E ele pode vir no corpo da minha comadre, coisa boa, né? Coisa boa. Depende do que a gente faça com ele, né, comadre? O que a gente faz com ele. Como pode vir no corpo de um camarada super bilionário que está com as dificuldades e os sofrimentos dele e está lá sofrendo com os problemas dele, que a gente acha que é tudo muito legal. Por quê? Porque essa vida é uma vida de aprender. Aqui é uma escola. Você aprende, Dona Marisete aprende dormindo, porque ela está desdobrada, ela está só assim, ela está de olho fechado, mas ela está acordada, ela está atenta. Aí ela aprende e aprende. Reencarnada. Quantas reencarnações? Várias. O Sérgio que está aqui hoje, ele já passou por aqui. É assim que o Espiritismo entende. Ele já passou. E por que ele veio? É como se a gente tivesse numa escola. Uma escola. Se eu não passei de ano, eu volto. Se eu fui reprovado em alguma coisa, pela bondade do meu Pai, para que eu evolua e cresça, eu volto para cá. E começo tudo de novo, do zero não, de onde eu parei. Por isso que tem algumas coisas que eu queria lembrar a vocês. Vocês nunca tiveram a sensação assim de, eu já escutei isso, eu já vivi isso, eu já passei por isso. Porque às vezes isso vem na pele aqui. A gente sente que tem situações que a gente já viveu, a gente já passou. Dificuldades que nós já passamos e todos nós passamos. Né? Todos nós passamos. São dificuldades que todos nós já passamos e nós vamos aprendendo com essas dificuldades. Nós aprendemos com. Aí vamos estabelecer agora uma diferença entre o que eu falo de reencarnação, que eu estou falando. Aí vamos lá. Quem conhece o credo? 1, 2. Eu ainda sei, viu? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio no Espírito Santo, nosso Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, que padeceu sob Pôncio Pilatos, né? Foi morto, crucificado, desceu ao moção dos mortos, subiu ao céu, está sentado lá do Pai Todo-Poderoso, né? Ressuscitou ao terceiro dia. Aí começa a diferença. A igreja entende, ressuscitou, entende o que é ressuscitar. É a diferença que está entre as igrejas católica, evangélica e espiritismo. É ressuscitar e reencarnar.
O Espiritismo não trabalha com nada que seja contra o que é natural. Um exemplo, imagina que meu amigo aqui desencarnou, perdeu o corpo físico, foi para aqui, enterraram ele, queimaram, fizeram o quê? E estava lá na terrinha, transformou-se de novo de terra, voltou para a terra, tá? Acabou o corpo. Aí diz assim, ressuscitar é o meu amigo de novo, do jeitinho que ele está aí, do corpinho que ele está aqui, meu amigo voltar num dia. Isso, a ciência não mostra. Eu não consigo fazer com que o corpo volte. Aí vem os caras e perguntam assim, mas Jesus não apareceu lá? Então Jesus ressuscitou. Não. Jesus, acordado, apareceu em espírito. Em espírito. Jesus, o que se viu foi Jesus espírito. Aí entre as casas espíritas, alguns têm a capacidade de ver espíritos que desencarnaram materializados. Parece brincadeira, né? Mas não é não. Não é brincadeira não. Mas para frente a gente vai conversar sobre isso. Isso é ciência. Isso é comprovado. Materialização de espíritos é uma coisa comprovada que acontece em alguns locais com frequência, em situações, por isso que eu digo que não é brincadeira, que vocês sabem que é cientistas, né? Que cientistas que não são espíritas, eles acompanham ver isso acontecer. Acompanham para procurar fraude, faça e não encontra. Isso é verdade, minha gente. Então Jesus apareceu como espírito. Então ressuscitar e reencarnar, a diferença é essa. A carne não se acaba e reconstrói-se a carne. O espírito não se acaba porque ele não morre. Ele não morre. Ou seja, o meu ente que partiu, eu costumo, minha mulher está ali, sentada ali. Quando morre alguém, eu digo assim, a gente vai sentir, vai doer demais na gente. Pela saudade, pelo sentimento de apego que nós temos. Mas tem uma coisa que a gente precisa entender. Nós voltamos para casa. Nós voltamos para casa. É a nossa verdadeira casa. E é lá onde nós vamos fazer, onde vão conversar com a gente e vão dizer assim, como era Faustão que dizia, daí passa aquele negócio na minha cabeça, no instante, né? Passa um filme na minha cabeça. É lá que vai passar o filme da nossa vida aqui. E nós vamos dizer assim, tem decisões minhas que eu precisava tomar, eu não tomei corretamente. Não foi correto. Segui caminhos que não eram corretos. E eu vou estar lúcido. Vai ser muito claro para mim. E eu vou dizer, se eu fosse refazer esse caminho, talvez eu refizesse diferente. E isso é colocado para a gente, meninada dali, pessoal mais jovem ali, todo dia. Sabe como? Escolha. Vocês que são jovens, que estão ali no celular, ali vendo o zap, né? Eu falando, ela vendo o zap. Eu acho que ela está me filmando, mas ela estava vendo o zap ali. Aí, a gente pega e vê assim, escolha. Qual é a minha escolha? Qual é a minha escolha? A minha escolha está sempre na minha frente. Eu tenho sempre dois caminhos a seguir. Ou prestar atenção ou ver o celular. Quando eu vejo o celular, eu perco. Não é? Porque eu podia estar prestando atenção. Não é? Aí, prestando atenção me alerta para algumas coisas. Então é assim. As minhas escolhas. Qual o caminho que eu vou seguir? Esse ou esse? Quando eu sigo o caminho errado, vai ter um momento. Parece que não, né? Quando a gente é muito jovem, a gente acredita que não. Quando a gente não estava aqui, não. A gente acha que tudo é muito bom. Mas não, a vida é difícil. A vida vai ficando difícil. Ela vai ficando feita de escolhas. E escolhas, toda vez que existem escolhas, existem erros e acertos. E quando eu erro, eu preciso refazer meu caminho. A melhor forma de eu refazer meu caminho é enquanto eu estou aqui.
É a minha oportunidade. Diz assim, eu vou reencarnar. Eu vou reencarnar, eu vou deixar para a próxima. Não. Aproveita a oportunidade, que é o maior bem que o Pai nos dá. É o bem da vida. É estar aqui, vivendo na minha casinha humilde, com minha dificuldade, fazendo as minhas escolhas. Escolha de seguir em frente ou de desistir. E quando eu desisto, aí eu tenho certeza que vai ter de novo, na sua próxima vida, esse caminho para você fazer de novo, com dificuldade, mas as dificuldades não estão colocadas para isso. É muito fácil, minha gente, a gente entender que o cara que tem muito, a vida dele é muito boa. O que vocês acham? Ele vai ter medo de dormir, ele vai ter medo de tudo. Tudo assusta ele. Porque ele, o muito, vai pensar o quê? Vão me roubar, vão me assaltar. Então, por isso, ele vai ficar o quê? Com dinheiro e sem sossego. Então, eu prefiro humilde e com sossego e poder andar livremente como passarinho. Mas qual a prova do muito? A prova do muito são. Muitos são interessados, são roubando dinheiro, são gente que não se diz um amigo e deixa ele liso. É isso aí. A prova do muito é essa, mas a prova do muito é assim: se eu dou muito e ele tem muito, o que é que ele faz com esse muito que ele tem? O amor vai dar para ele. Ter dinheiro, olha, ter dinheiro não é problema. Ter bens não é problema. A grande prova é o que é que eu faço com o dinheiro que tenho. Como é que eu utilizo o dinheiro que eu tenho? Tem pessoas que têm muito dinheiro e utilizam esse dinheiro muito bem. Muito bem. Quando eu tenho dinheiro, é uma prova. É da minha encarnação aqui. Quando eu tenho dinheiro, abro uma empresa, dou empregos justos, salários justos, trato as pessoas com dignidade. Eu estou cumprindo uma prova que é ter esse dinheiro e não dizer esse dinheiro só serve para mim. O maior emprego dele é exatamente quando se vê o outro. Aí eu estou trabalhando com minha encarnação aqui. Bem. É um professor da garotada aí, ó. Um professor da gente. É um professor que ele tem a condição de ir numa sala de aula e ele transmitir o que ele aprendeu e não ficar só para ele. Calma, calma, calma. É Pedro, né? Calma, pessoal, calma. Calma que o pessoal está lá atrás, não é? Eles não estão sozinhos, tá? Eles não estão sozinhos. Viu? Vamos ter calma. Foi alguma coisa com o Pedro, ele está lá atrás. Viu? Tudo bem? Vamos continuar? Vamos. Aí, como eu estava falando. Então, as provas. Né? Isso são provas. Isso são provas, né? E Pedro, pergunta a ela se precisa que eu converse com ele, se ele me entende. E aí? Ele tem problemas e é assim. A gente está acostumado a conviver com ele, né? Mas é isso. São coisas das nossas provas, das provas da mãe, não é? Imagina,
Imagina se eu simplesmente, com esse tipo de prova, eu deixo do lado. Né? E nos é dado isso, né? Os filhos que nós temos são os filhos que nos fazem, que nos ensinam. Que nós aprendemos com eles. A família que nós chegamos faz parte desse processo de encarnação que nós estamos vivendo. Os filhos que a senhora tem são filhos que nos são dados para que a gente conviva com eles. Às vezes, vou dizer uma coisa que é meio para vocês entenderem. Às vezes, as famílias. Por que aqui dentro de família tem pessoas que são problemáticas? Quando eu digo problemática, é na convivência mesmo. Porque eu não só tenho que botar junto de você todos os santinhos do mundo que já viveram com você antes, porque com ele você vai viver bem. Eu tenho que botar dificuldade para que você aprenda. Aí aparecem os nossos filhos, aparecem os que chegam nas nossas casas, os nossos vizinhos. Esses é que dá para a gente a condição de dizer, eu consegui e vou para frente. E uma coisa que eu aprendi assim, casamentos. Vamos falar de casamentos que está ligado à encarnação e reencarnação. Eu cheguei aqui com minha mulher e casei. Primeira briga. Vambora. Acontece, né? Primeira briga. Vou devolver na casa da mãe, vou não sei o que. A primeira briga que tem. Aí fala assim, não, mas é para eu viver junto. Não, não é isso. Aí veja, você tem que vivenciar ultrapassando as dificuldades. Ninguém é obrigado a viver junto sofrendo. Não é isso que eu estou falando, não. Não é isso, não. Eu estou falando que você tem que vivenciar as dificuldades. Porque simplesmente, se no primeiro encontro que eu tenho, a primeira dificuldade que eu tenho, aí é uma notícia para vocês, a primeira dificuldade que eu tenho, eu me separo e vou embora, eu estou fatada da próxima, estar de novo com aquela pessoa e eles não admitem, não. Ó, de novo eu aqui, ó. Estou de novo aqui juntinho com você aqui, para de novo a gente vivenciar a situação. Volto a dizer, não quer dizer que ninguém veio aqui para sofrer, a gente veio para ser feliz. Agora a construção da nossa felicidade passa por isso. Passa por eu entender que está em minha volta e que faz parte do meu processo que eu estou vivendo aqui. É da minha vida de agora. Se eu não me acerto agora, eu vou voltar. Eu volto para cá. Eu sei que eu vou voltar. Talvez quando eu esteja lá do outro lado, vocês estão aqui, eu estou por aqui olhando. Tá? Mas eu vou voltar. Voltar para cumprir o que está previsto para mim fazer. E isso não é ressurreição. Isso é reencarnar. Quer ver uma coisa? Vamos lá. Os exemplos. Já viu que tem gente que, não sei se vocês conhecem, tem gente que não pode botar um colar, que se sente mal. Tem gente que bota uma pulseira, se sente mal. Tem gente que não sabe porquê, tem determinadas coisas, eu não sei nem porquê. Eu me sinto mal só em estar ali. Eu me sinto mal em estar junto de fulano. Isso tem a ver também com reencarnação. Isso tem a ver, marcas no corpo, às vezes que se tem a ver com reencarnação. Doenças que se tem a ver com reencarnação. Suicídio. O suicídio às vezes deixa marcas. O suicídio é o maior mal que você pode fazer, porque você acaba com o maior presente que lhe foi dado, que é o seu corpo. Lhe foi dado o presente e você, antes do tempo, você acaba com ele. É o maior mal que você faz para você mesmo. E isso deixa marcas para a reencarnação. Normalmente volta-se com doenças localizadas, se for um tiro, localizadas no ouvido, se tomou veneno, coisas crônicas que você de estômago, de garganta. Tá? São marcas reencarnatórias. Como é que você sabe disso? Aí é 500 casas espíritas. Conversando, vê que coisa que eu vou dizer, não é obrigado a acreditar. Conversando com os espíritos. Conversando com eles. E se conversa com eles. Porque nós estamos cercados por eles. Cercados por eles. Aí tem pessoas que estão aqui e sentem mais. São chamados os médios. Tem pessoas que
se arrepia, zoado no ouvido, escuta alguém falar. Tem pessoa que enxerga, tem pessoa que escuta barulho. E ninguém explica. Ah, não tem explicação? Tem. Tem. São eles que estão em nossa volta. Nós estamos cercados por eles. Nós estamos envolvidos por essa energia espiritual, por esse povo que está em nossa volta, que nos acompanha. Quer falar? Eu tenho um exemplo de uma amiga que, em reencarnações passadas, ela suicidou-se. E eu vi, em sonho, ela se jogando. Eu já convivendo com ela na casa espírita, que ela escuta essa encarnação, faz tanta bondade. Ela trabalha para dar enxoval. É uma equipe, a colmeia. São várias senhoras que eu participo. E a gente borda e dá a banheirinha. Tudo foi ela que começou. Há 24, 30 anos que nós estamos nesse trabalho. E ela foi uma suicida em outras encarnações, que é uma mulher muito bonita. Agora tem um problema seríssimo. Sofre, né? É o mal que fez para si, para o corpo físico em outro momento. Então, eu fico pensando sobre reencarnação. Por que é que eu estou nessa situação? E se o Sérgio está nessa situação? É justo, se o Deus é justo, não é? É bom, Deus bom e justo. Será que Ele é bom e justo mesmo? A gente não vai colocar Ele à prova. Eu queria só que vocês pensassem nisso. Pensassem nisso. Tem outra explicação, minha gente? Por que esse Deus bom e justo faz com que pessoas, um esteja no palacete e o outro no barraco? Se Ele me criou, se Ele me ama, a gente tem dúvida que Ele nos ama? Como é que eu não tenho dúvida que Ele me ama? Ele faz isso comigo, não é? Ou será que Ele não me dá o dom da vida, um corpo novo e diz assim, aprende, te transforma, faz do teu barraco o teu palacete. Eu sempre dizia uma coisa, eu trabalhava numa obra, eu sou engenheiro, eu trabalhava numa obra no metrô, e a gente voltava às vezes na sexta-feira, 6h30, 7h da noite, e a gente passava, não sei se algum de vocês conhece, ali perto do Geraldão. E ali tem uma zona especial de interesse social que se chama Coronel Fabriciano. E a gente passava e via o grupo, né, cansado, né, todo mundo junto, né? E mais gente que tinha condição financeira, a gente com seu emprego, né? Com seu emprego melhor, pá. E passava e estava o povo tomando uma cervejinha ali, comendo um salsichão e na maior festa. Aí eu dizia assim, aí ele dizia, como é que o cara comendo um salsichão daquele, salsichão ruim daquele, que aquele, os bichos são ruins, viu? E eu já comi muito em campo de futebol, mas é ruim, viu? É come, mas é ruim. Aí comi daquilo ali, tomando cerveja, aí veio a cerveja mais barata e uma festança daquela. Eu dizia, porque eles são felizes, porque a gente tem que ser feliz com o que a gente tem. Eu não tenho que ser feliz com o que o outro tem. Eu tenho que ser feliz com o que eu tenho. Agora eu tenho que fazer o melhor para que eu consiga avançar. Aquilo ali para mim, como vocês para a gente aqui nessa casa, e a gente espera que nós para vocês, a gente não gosta de separar, que nós sejamos um do outro instrumento de transformar. Que vocês cheguem e digam assim, eu preciso caminhar, eu preciso lutar. Aí faz campanha do quilo. A gente não entra na casa de vocês, mas chega na casa de vocês. E ninguém aqui é isento de entender a situação que muitos passam e que muitos vivem. Não é isso não, a gente consegue entender o que passam e o que vivem. Mas também tem uma coisa que a gente entende.
Viver com dignidade. Viver com dignidade. Ser digno. Entender das dificuldades. Entender que a gente precisa aprender. É um passinho de cada vez. É escolinha, um passinho de cada vez. Se eu me transformo em alguma coisa agora, quando eu voltar novamente, eu não vou voltar do zero não, minha gente. Eu vou voltar transformado. O Sérgio que está hoje, ele passou. Deixa eu dizer a vocês. Eu não vou contar minha história por contar minha história, não. Eu vou contar minha história porque são, para mim, não é para vocês não, para mim, ensinamento. Eu tinha e perdi tudo. E tive que reconstruir com o meu trabalho. Para reconstruir com o meu trabalho, eu passei 3 anos afastado da minha família, trabalhando fora, vindo em casa a cada 15 dias para reconstruir o meu trabalho. Eu sei o que isso me fez sofrer. E sei a falta que eu fiz para minha mulher e meus filhos. Uma fase que eles precisavam muito. Mas era o que eu precisava fazer para me transformar. E a gente precisa dar os passos que às vezes a gente tem medo de dar para se transformar. Nós precisamos nos transformar. Nós precisamos fazer hoje. Agora. Não é amanhã, não. Ah, eu tenho ódio no coração. Começa a trabalhar para tirar. Eu não gosto de fulano. Eu tenho uma raiva de fulano. Começa a trabalhar para dar um abraço dele. Ah, meu amor próprio, eu vou me baixar para esse infeliz ou para essa infeliz. Olhe, dê o seu passo. O que ele vai fazer do outro lado é um problema dele. Ele tem que dar o dele. Ah, eu não vou falar mais com ele não, porque ele passa por mim e vira a cara. Eu vou passar e vou dar bom dia. Porque eu tenho que fazer minha parte. É difícil. Jesus dizia assim, quando dizia assim a Jesus, mas Jesus, é difícil. Aí ele dizia assim, mas quem disse que é fácil? Quem é que disse que é fácil estar aqui? Não é fácil não, minha gente. Eu fico dizendo ao povo que vem para cá, que não diga nunca que é fácil. É fácil perdoar? Ué, tem gente que é não. Não é fácil perdoar, não. Mas a gente tem que entender que o perdoar, sabe onde é que dói mais o perdão? Aqui, ó. É um espinho cravado aqui, que cada vez mais ele fica mais profundo e mais dói. Quando a gente tira, que dá um abraço, que compreende, é um alívio. Esses são os passos da encarnação de agora que eu preciso dar. Inveja, fofoca, mágoa, rancor, raiva, ódio. Abre a boca assim, enche a boca assim. Eu odeio fulano. Minha gente, é como se eu lançasse uma seta do outro assim, e quando eu lanço a seta, ela vai, bate lá e volta para mim. E fica cravado em mim, doendo para sempre. Não importa a idade. Essa, a encarnação que lhe é dada, não. Ó, tem gente que procura a gente lá com 90 anos de idade. Vou dar um exemplo, Francine. Francine está aqui hoje. Dona, a mãe de Cris. Vovó Ieda. Ela ia lá, não é? Aí ela chegava lá, ela ia se arrastando. Chegava lá e dizia assim, mas eu não sei o que é que eu estou fazendo aqui ainda. Já ouviram isso? Eu já não sei o que é que eu estou fazendo ainda. Não sei, já devia ter me levado. Aí tinha um espírito que trabalhava conosco, aí ele dizia assim, olha, vovó, enquanto a senhora respirar, a senhora está transformando alguém e se transformando. Enquanto estiver respirando aqui, existe oportunidade de mudar. Tem gente que perdoa o outro no último suspiro e perdoa de coração. Suspirando para desencarnar e perdoando. E se transforma.
é minha oportunidade. Vê se não é uma dádiva divina. Como o nosso Pai é bom conosco, que nos dá essa vida, para que a gente compreenda isso. Por quê? Porque na próxima volta, para a escolinha da vida aqui, aí a mágoa já não dói tanto em mim. Já não dói tanto em mim. Eu já comecei a entender que me faz mal. Aí quando eu voltar, eu não esqueci não. Está guardadinho lá. Eu volto e chegando aqui, alguma coisa vai me fazer perdoar mais. Ter menos mágoa. Sofrer menos. E não importa eu careca, ou meu amigo careca, cheio de cabelo branquinho e a garotada ali atrás. Idade não quer dizer espírito novo ou velho. Tá olhando para mim, o velho sou eu, talvez seja um espírito mais velho que eu. Que já tenha passado aqui muito mais vezes que eu. Muito mais sábio que eu. Não ache que porque é jovem não tem sapiência, não conhece. Às vezes chegam e nos ensinam de pequenininho. De pequenininho. É a tal da reencarnação. Minha amiguinha voltando, aí diz assim, passa num centro e disse, eu estou com a vontade de entrar ali. Aí entra. Ainda assim eu me sinto tão bem ali. Vou ficar. Por que será que sentiu-se tão bem? Do nada. Tem coisa que acontece na vida da gente do nada. Acontece do nada. Eu fui ali naquele lugar e eu terminei ficando. Do nada. Vocês acham mesmo que é do nada? O que vocês acham? É do nada? Não pode ser do nada, minha gente. Teve gente que veio aqui uma vez, nunca mais voltou, nunca mais saiu. Teve gente que veio e nunca mais voltou. Qual a explicação? Não, porque o seu Sérgio é bonito demais, careca, cabelo bonito. Não, minha gente, vocês veem que algo toca no coração de vocês. Toca no coração de vocês. Eu quero ficar, alguma razão tem. É para pegar sopa, é para um lanche. Eu podia estar em casa vendo televisão com meus filhos, não sei o que a pessoa vem. Comendo pipoca. É sobre isso que ele está falando. Isso é uma sombra. É. Aí a pessoa vem, começa a mostrar. E fica. Não é só porque está no lanche, eu já não vem pelo lanche. Vem pelo prazer de sentir essa energia, de se sentir bem. As menininhas que vêm aqui, os menininhos que vêm aqui, eu fico dizendo sempre e digo, eles vêm e no futuro eu não vou estar mais aqui, eu vou ter desencarnado, e são vocês, garotada, que vão fazer isso aqui. Claro, se vocês quiserem. Mas vocês estão tendo a oportunidade de entender que vocês podem continuar fazendo aqui. Às vezes a gente vem, fui jovem, tem uma menina bonita, um menino bonito, a gente quer estar junto, a gente vem, acompanha, legal. Mas isso é só uma chama. Mas a vontade da gente estar presente, a vontade de estar aqui é muito grande. Essa vontade não vem do nada, não. Alguém nos chama. Quem nos chama é o que nós guardamos aqui dentro, que está no nosso cofre guardado, de continuar de onde nós paramos. De onde nós paramos. A gente estava aqui algumas vezes de chegar pessoas, entrar ali para conversar com a gente, não vou citar nomes, é claro, mas conversar com a gente 10 minutos e nunca mais deixar de vir aqui. Por que será? Será que achou a casa bonita, o ambiente bonito? Não. É porque tem alguma coisa que chama. E não estou falando só daqui não, viu, minha gente? Não é do centro espírita, não. Eu estou falando isso de igreja, estou falando de templo, onde for, tem lugar que você se sente bem. Né? Tem uma igreja no Recife, igreja católica, ela se chama Conceição dos Militares. É ali na Rua Nova. Eu não consigo passar pela igreja Conceição dos Militares que eu não entro para fazer uma prece. Eu não consigo passar. E isso desde garoto. Tem alguma coisa a ver.
me atrai de um jeito que eu tenho que passar. Se eu passar, eu entro. É assim. Quem sabe que o senhor foi padre? Quem sabe? Quem sabe? Não é? Quem sabe o que nós fomos? Por isso que, a perto ainda acabar, julgar. Julgar. Eu julgo minha amiga aqui, aponto o dedo, porque a minha amiga é assim, assado. Mas o que a gente vem falando, a gente vem evoluindo. A gente vem aprendendo e vem desenvolvendo. Eu já passei por isso. Eu não posso julgar. Eu não posso julgar quem eu acho que sabe menos do que eu, porque eu já passei por lá. Tem uma história aqui, tem uma escada. Vocês vão ver, tem uma escada que é a escada de Jacó, que a gente vai subindo. É uma escada que leva a gente para cima. A gente vai subindo. Aí diz assim, a gente vai deixando as marcas no degrau. Essa marca no degrau que vai ficando é para o outro que vem atrás, ele está olhando. Não limpe não, deixe lá, para ele olhar e ver que alguém passou. Nunca ache que você é melhor do que o outro. Porque eu sou melhor, porque eu já estive na situação que o outro esteve. E às vezes eu não passei na prova que o outro passou. Eu fui provado. Quem é provado com a riqueza e não passa da prova com a riqueza, é quase certo que vai voltar com a prova de não ter, para sentir o que é não ter. É castigo. É não. Vê, o grande segredo da doutrina é isso, é que não é castigo, é amor. Eu só consigo consertar se você sentir em você, você precisa fazer o movimento de consertar. Não é castigo não, isso é amar. O Pai nos ama e nos dá essa condição para que a gente aprenda com ela. Aí é fácil? Não é fácil não. É fácil eu ter os filhos em casa e não ter o que comer? Claro que não é fácil, é difícil demais. Mas eu dizia, eu tinha minha mãe, meu pai trabalhava, e não tinha carne. Ela tinha um pezinho de mamão caiano, que pra gente era uma bênção aquele mamãozinho lá. Ela ia lá, tirava o mamãozinho e fazia guisado. E eu não entendia por quê. Porque não tinha carne. Ela dá o jeito dela. Eu nunca passei fome. Eu posso ter comido muito mal, né? Se fosse negócio de nutrição, eu estava perdido. Mas assim, se comia. Dividia o pratinho da gente, hoje todo mundo bota sua comida, né? Lá em casa botava, e eu dizia assim, eu botava meus filhos, eu só comia, e até hoje é o que eu gosto. Galinha era riqueza, né? Era uma vez por semana, e olha lá, a casa eu comia. Aí eu gostava de costela, pé, só coisa porcaria, né? Porque eu era o mais novo, o que estava para mim era aquilo ali, ela botava no meu prato e eu comia. E quando não tinha carne, quando a gente comia mamãozinho, o que a gente tinha de sobremesa era um caranguejo, que eu entendi que era para me enganar para eu comer, ficar naquela ruídozinho ali e fechar o bucho. Dignidade, sempre teve dignidade. Sempre teve dignidade. Não é porque você tem uma situação diferenciada do outro que come filé e você come minha avó. Antes do meu pai dizia que comia torresmo e contava os torresmozinhos para dividir em casa. Estudou, formou-se médico, teve os filhos com dignidade, vivia. O que vocês acham do alto da besta? Minha gente, não fale de chão de cruz não para o nosso Senhor. Porque o alto da besta era o alto da besta. Tá? Era sofrimento. E eu estou aqui. Sem vergonha nenhuma de dizer onde nasci. Vergonha nenhuma. Ninguém tem que ter vergonha da situação que vive. Não tem que ter. Tem que ter sim. Acreditar que temos a oportunidade de fazer diferente. De fazer diferente. Eu não posso ficar estendido, como dizia Raul Seixas, com a boca aberta esperando a moto chegar. Não, eu tenho que mexer. Eu tenho que movimentar.
Existe uma lei que é a lei do progresso. Existe outra lei que é a lei do trabalho. Aí eu digo, não adianta. Não estou criticando a igreja de ninguém. Mas eu vou dizer, não adianta levantar a carteira de trabalho e dizer, Jesus, faz o teu milagre. Não vai fazer. Não vai fazer. Você tem que fazer o seu movimento de buscar. É a encarnação que você está vivendo. É você que se transforma. É você que transforma a sua vida. Faça a sua parte. E faça uma boa encarnação. A melhor que você possa fazer. Perdoando, tirando o ódio do coração, deixando a mágoa de lado. Trabalhando, suando, chegando de noite assim, que dificuldade. Aí eu rezo, acordo, reza, não precisa fazer essa reza de 1 hora não. Mas dizer assim, Pai, eu agradeço mais um dia. Que bom. Levei lapada que só, mas agradeço porque eu aprendi. Vai começar o dia, Pai, bota minha cabeça no lugar, me dá força para eu ir em frente. E para minha escola, viver como cada de amigo que às vezes a gente acha chato, viver no nosso trabalho, viver na nossa vizinhança, me dê força para eu ter paciência. Não é? É isso. Porque a gente precisa vivenciar essas coisas para que a gente possa evoluir. Então, reencarnação é vida. Reencarnação é retorno. Como dizia o homem que criou a doutrina espírita, nascer, morrer, renascer e começar tudo de novo, fazendo melhor, crescendo, evoluindo, aprendendo, amando, tá? Aí nós vamos embora, os nossos pais vão, a gente vai, e às vezes sai da cronologia, nós vamos para o outro plano e nós voltamos. Essa semana, uma irmã nossa, do lado de Maria, jovem, veja, que Deus justo, né? Jovem, explodiu um bujão dentro de casa, ela queimou-se, ela desencarnou hoje de madrugada. Aí assim, jovem, deixou, ficou aqui, 2 filhos autistas. Oh meu Deus, que me deu essa prova, que deixou esses instrumentos da transformação de outros que ficaram para tomar conta deles. Né? Nós estávamos naquele show que nós estávamos falando, nós estávamos com um jovem de 49 anos de idade na cantina, amigo nosso. 3 dias depois daquele dia do show, ele infartou e desencarnou. Oh meu Deus, que justiça, né? Ele cumpriu a tarefa dele aqui, né? Cumpriu a tarefa dele, deixou mulher e filhos, mas com certeza, eles não estão sozinhos, não estão abandonados. São as nossas provas. É um filho que sofre com a orfandade, é um filho que fica no asilo, um velho que sofre, passa as provas dele, mas vai passar. Mas vai passar. Dói, a gente não quer entender, mas é assim. É assim. Se fosse fácil, como dizia Jesus, vou encerrar e contando. Jesus, com os seus apóstolos, estava reunido e formou-se uma multidão de 5.000 pessoas em volta, tá? E ele disse o que é que as pessoas estavam esperando. Aí ele disse, não, eles estão querendo cura. Aí ele disse, hoje só tem palavra, não tem cura. E quando se é só palavra, as pessoas vão embora. A cura, todo mundo quer cura, mas tem uma cura que é fundamental, é a cura do espírito, é do coração. Nós tentamos deixar para vocês essa mensagem, de vocês entenderem por que nós acreditamos e trabalhamos com a reencarnação, e não com a ressurreição, com a reencarnação. É voltar aqui. Sérgio está aqui, e um dia Sérgio vai, e quem sabe as meninas que tem ali não seja uma das mães de Sérgio no futuro, hein? Sérgio volta através de vocês. Pode acontecer.
Sérgio volte para essa casa, dentro da comunidade de Chão de Cruz, através de uma das mães de Chão de Cruz, de uma das jovens de hoje, eu volte para aqui e eu seja uma das crianças a ser evangelizadas ali atrás. Como hoje tem crianças sendo evangelizadas, que já aqui estiveram, que já conviveram nessa comunidade, que hoje elas voltam para aqui e elas fazem dessa comunidade a sua casa, a sua morada para transformar. São jovens hoje, mas responsáveis pela transformação dessa comunidade. Não pense porque a comunidade é pobre, aqui é repleto de grandes pessoas, de grandes espíritos, que precisam só acreditar em si e dizer assim: meu trabalho, eu caminho, eu creio em Deus, tá? E eu estou aqui. Enquanto eu aqui estiver, eu estou fazendo o meu melhor. Muita paz para vocês. Vamos fazer a nossa prece. Vamos encerrar. Pai de infinita grandeza, de infinita bondade, nunca vamos duvidar de Ti. Hoje, demos o nosso testemunho, sim, e compreender que tudo que nos é dado é aquilo que está dentro das nossas possibilidades de transformar, nossas possibilidades de lidar com cada situação das nossas vidas. O que pedimos, Pai, é fé. É a nossa crença que nós temos, sim, capacidade de seguir em frente. Com certeza, Pai, estamos tentando e vamos continuar tentando fazer o nosso melhor. Nos dá essa força. Estende Tua mão, não para nos carregar, para que nós possamos, sim, nos apoiar. E, quando de joelhos estivermos, nós pudermos nos levantar. Nós temos a condição de levantar para seguir em frente. Não nos deixa parar. Nos deixa seguir. Nos deixa caminhar. Dai-nos sempre essa paz, a harmonia e a certeza de não estarmos sós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a nossos devedores. Não vos deixeis, meu Pai, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa passagem. Santo anjo do Senhor, Deus zeloso, orador, que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Agradecer a vocês pela atenção, né, por estar aqui essa noite conosco. É assim, como eu disse, dificilmente eu venho para cá, eu estou sempre lá dentro, mas quando eu estou com vocês aqui, vocês não sabem o prazer que eu tenho. É um prazer muito grande estar com vocês. Um beijo no coração de cada um. Oi, pessoal. Sobre a palestra, se quiserem, toda vez a gente fala, né? Alguma dúvida, alguma curiosidade que quisesse perguntar e não foi perguntado, é só procurar o Sérgio, qualquer um da gente, tá certo? Agradecido novamente, vamos lá. Essa filazinha aqui agora. E enquanto isso a gente vai reforçando, né, sobre a água fluidificada. Tem ficado garrafas aqui, minha gente. Essa água vocês colocam o nome e na saída vocês pegam. Aquelas três aqui já estão um tempinho. E nós vendemos essas garrafinhas a R$2. Tá certo? Todo o dinheiro arrecadado fica para casa. Quiserem colocar o nome de pessoas que estão enfermas, vocês querem colocar para vibração, é só anotar e colocar aqui, ó.